Quando a gente fala de terminologia, gente, é a forma com que a gente identifica as informações que os instrumentos fornecem para a gente. Tá? O Levi está perguntando o prazo de entrega. O prazo de entrega é a data da prova. Tá? Uma semana antes da data da prova, do calendário de vocês, vai ser aberto para vocês postarem as atividades. Tá? Isso para todas as disciplinas. Então, uma semana antes da data da prova, vai estar disponível para vocês irem postando. E o prazo final é a data da prova. Ok? Ficou claro? Entendeu, Levi? Beleza. Vamos lá. Mas assim, quando chegar na semana, quando for chegando próximo da avaliação, eu vou relembrando isso. Eu vou disponibilizar lá na sala de aula online de vocês a data direitinho, relembrar a forma de envio, né? Que eu peço a vocês que o envio seja em um arquivo só em PDF, tudo junto lá, né? Então, eu vou relembrar isso, ok? Bom, então vamos lá. Os instrumentos de controle empregados na indústria de processos, né? Aí eu botei alguns exemplos aí, química, siderúrgica, papel, entre outros, tem sua própria terminologia, né? Então, os termos utilizados definem as características próprias de medida de controle dos diversos instrumentos em um chão de fábrica, né? Agora, não é só em chão de fábrica, não. Por exemplo, veículo automotivo, nós temos painel e indicador, temos controlador, temos transmissor, temos válvulas, né, de controle. Então, se assemelha muito a um processo industrial, né? Em alguns casos, até registradores mesmo. Que a injeção eletrônica te permite isso, né? Registra aquela informação, aquele dado. Aí você vai com o aparelho correto lá e ele vai dizer para você o que está registrado de falha, né? Então, os veículos automotivos eles se assemelham muito, né, a um processo de automação industrial, né? E instrumentação. Instrumentação, com certeza, né? Então, a terminologia empregada é unificada entre os fabricantes e os usuários, ou seja, independente da marca e modelo, marca, modelo e fabricante de determinados instrumentos, né, as terminologias elas são universais. Bom, os organismos que intervêm diretamente ou indiretamente no campo da instrumentação industrial. Bom, vamos iniciar as terminologias. Faixa de medida, range. Só um momentinho. Deixa eu ver se esse instrumento aqui, ó, que eu desmontei, ele é um instrumento que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho ele, só um momento. Bom, aproveitei aqui e separei outros elementos industriais para mostrar a vocês no momento certo. Bom, então trouxe para vocês esse instrumento aqui, ó. Olha na minha câmera. Tá vendo? É exatamente esse carinha que está na esquerda superior e no meio, só que no meio ele está desmontado, tá? E aqui ele está com uma proteção emborrachada e essa parte aqui de trás, né? Ela é uma válvula que só passa pressão em um sentido, né? Da minha esquerda aqui para a minha direita. Esse é o sentido, né? Gás pressurizado, ok? Então, é esse instrumento aqui que a gente vai estar trabalhando com ele. Bom, quando a gente fala range, qual é o range de um instrumento? Range significa
faixa de medição, né? Significa faixa de medida, né? Que estão comprometidos dentro de um limite superior e inferior de medida ou de transmissão do instrumento, né? Expressa-se em determinados valores extremos, ou seja, dá uma olhadinha para esse instrumento da esquerda aí, o fabricante Bravo, né? Qual é o range dele? O range dele não são os valores extremos, então vai de 0,5 PSI, aliás, o preto é em bar, né? Então vai de 0,5 bar até 1,5 bar, né? Em vermelho, vai de 0 PSI até 20... razoavelmente 22 PSI. O outro instrumento aqui, JPA, tá vendo? Fabricante JPA. Em preto, está em quilograma-força por centímetro quadrado. É outra unidade de medida de pressão, tá? Bar, PSI, quilograma-força por centímetro quadrado. Então, outra unidade. Então, o range dele vai de 0 até 20 kg-força por centímetro quadrado. Em PSI está em vermelho, de 0 a 300 PSI. Tá? Então, outro exemplo aqui, ó, de 100 a 500 metros cúbicos, de 0 a 20 PSI, é sempre do menor valor ao maior valor possível. Tá? Então, faixa de medição. Então, range, faixa de medição. Ok? Span. Span é o alcance que esse instrumento é capaz. Então, quando você tem que substituir um instrumento por outro instrumento, você não tem que analisar somente o range, se está dentro daquela faixa de valores para você substituir. Você tem que ter uma ideia se está dentro do span, que é o alcance, senão um instrumento ele é capaz de ter um alcance maior de medição do que outro, né? Então, é a diferença algébrica entre o valor superior e inferior, né, da faixa de medida do instrumento. Exemplo, um instrumento com range de 100 a 500 metros cúbicos, seu span é de 400 metros cúbicos. Então, me fala aí, pessoal, esse instrumento da esquerda superior do fabricante Bravo, qual é o valor do span dele? Esse instrumento aqui, está na minha mão, é esse instrumento aqui da esquerda superior. Qual é o span dele? Interage aí, pessoal. 1 bar. 1 bar, isso aí. O Vitor acertou. O Ranger, de meio a 1,5. O span, a diferença entre eles. Perfeito. O valor final menos o valor inicial. Show de bola. Erro, né? Outra coisa interessante também. Deixa eu aproveitar essa imagem do meio aqui para falar. Né? Esse instrumento aqui desmontado, ele é dessa forma aqui. Esse manômetro, ele é um manômetro de Bourdon, tá? Aí tem o tipo helicoidal, tem o tipo espiral e tem esse tipo aqui, que é o tipo C. Exatamente porque você está vendo um tubo em formato de C. Então, quando entra o gás comprimido, o ar comprimido, ou se for um manômetro, né, de pressão hidráulica, um fluido líquido, né, ele vai entrar nesse tubo aqui, tipo C, e aqui o final ele é soldado. Na verdade, ele é fundido. Então não tem para onde sair. Ou seja, quando chega no final, ele empena, que ele não tem para onde ir, então ele empena.
Esse C aqui, ele empena para fora, né? E esse ato, esse deslocamento dele, ele vai deslocar essa haste que está aqui por trás, né? E que ela vem e conecta a um sistema mecânico que movimenta esse eixo aqui no meio, que é onde prende o ponteiro, né? Então, quanto maior a pressão, aqui, aliás, quanto maior a pressão na rede, no processo, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar esse tubo C dentro dele, vai empenar, e esse empeno ele vai transformar em deslocamento do ponteiro. Ok? Então vamos lá. E esses tipos de instrumento, eles podem possuir dois tipos de erro. Um é o erro de span, né? O erro de alcance. E o outro é o erro de zero. O erro de zero é fácil. Você saca o ponteiro e encaixa ele apontado para o nível zero dele, que no caso desse instrumento é 0,5 bar, que é o menor valor que ele pode medir, ou 0 PSI, que está em vermelho, que é o menor valor que ele apresenta no indicador, né? Então, seria o erro, o ajuste de zero, o erro de zero. Você saca o ponteiro e encaixa, né? O outro erro é o erro de span. Como assim? Você aplica dois instrumentos, tá? Digamos que sejam dois instrumentos idênticos, só que um é padrão, um é padronizado, né? Um ele é certificado. A exatidão, a precisão, a margem de erro dele é muito pequena, né? Ele é calibrado de forma exata, ou seja, ele está igual ao modelo padrão. Então você pega esse modelo padrão para calibrar outros instrumentos. Então você coloca nesse instrumento padrão, né, 0,5 bar. Aí no que você quer calibrar, 0,5 bar, tá? Aí você vai e coloca 0,7 bar. Aí o instrumento que você quer medir, deixa eu jogar uma imagem aqui para falar apontando. Né? Aí eu vou jogo no padrão. Deixa eu escrever padrão aqui. Instrumento padrão, pronto. Aí nele eu vou coloco 0,5 bar. Aí ele tá lá no 0,5. Aí eu vou coloco 0,7 bar. Aí ele aparece 0,65. Aí eu vou coloco 0,8 bar. 0,9 bar no padrão. Aí ele vai aparecer 0,8. Aí eu coloco 0,0 não, né? 1,1 no padrão. Aí ele vai, aparece 1 bar. Então, esse é por todo, né, a faixa de valores dele, todo o range. Ou seja, o instrumento está com erro de span. Só que é um erro estático, ou seja, um erro conhecido. Quando é um erro conhecido, né, por exemplo, ele sempre erra em 0,2 bar. Aí entra os conceitos do que a gente vai falar agora aqui. Tá? Quando ele possui erro estático, é aquele erro que você já conhece. Ah, ele sempre dá um erro
de 0,2 bar. Então, você já compreende 0,2 bar na sua medição. Agora, o erro dinâmico é o erro de ajuste de span que você... O erro estático seria o erro de zero. Então, você vai lá e ajusta o ponteiro. O erro de span, o erro dinâmico, é aquele que você não sabe qual o valor que vai dar. Geralmente, ele dá para menos, mas você não sabe qual é o valor. Ele não é um erro linear, né? Então, ele fica aparecendo vários valores diferentes, que é a diferença entre o valor real e o valor que você está, de fato, medindo, né? Então, como ajusta o erro de span ou o erro dinâmico? Você desmonta o seu instrumento. Aí, essa hastezinha aqui, ó, ela geralmente tem um parafuso que você consegue movimentar. Por trás aqui tem outra haste. Então, você consegue movimentar o ajuste entre essas duas hastes. Aí ele vai ficar menos pior ou muito pior. Se ele ficar muito pior, você tem que andar para o outro lado. Se ele ficar menos pior, você está andando para o lado certo. Aí você continua. Então, você vai lá, remonta, testa, desmonta, ajusta, remonta, testa, desmonta, né? Ajusta, até ficar dentro da exatidão esperada. Aí você pode considerar que ele está bom para uso. Em alguns casos, você faz isso diversas vezes e ele não pega ajuste, ou seja, tem que ser descartado. Mas em muitos casos você consegue recuperar, né, e ajustar esse tipo de equipamento. Tá? Você consegue recuperá-lo. Ok? Bom. Exatidão e precisão. Então, precisão, gente, se refere ao grau de concordância entre a indicação e o valor que de fato está sendo medido. Só que o que acontece? Para dizer que é precisão, você tem que repetir essas medições nas mesmas condições. Ou seja, temperatura, umidade, pressão atmosférica, pressão do fluido, vazão, né? Você tem que manter as mesmas características do seu ensaio, repetir algumas vezes, aí você pode dizer que seu instrumento é preciso. Ou seja, mantendo as mesmas características, as mesmas condições, eu botei para medir 0,9 bar e ele mediu em todos os casos 0,9 bar, ou 0,9 bar, 0,95 bar, 0,85 bar. Ele está dentro de um padrão considerado como preciso. Todas as medições foram bem próximas ao que o indicador deveria estar fornecendo. Ok? Já exatidão não é aquele exato perfeito, né? Ah, o Zico é o melhor jogador da história do Rio de Janeiro. O Zico foi o melhor jogador do mundo, de todos os tempos. É uma informação exata? Exata é quando, de fato, é aquele tiro na mosca, né? Só que, na verdade, o exato significa uma margem de erro para mais e para menos de tantos por cento é considerado exato, né? É considerado exato. Então, você assume aquele valor como perfeito. Não foi extremamente perfeito, não foi extremamente exato,
Mas exatidão não é o termo de extremamente perfeito. Dentro de um padrão tolerável, ele é aceito como ok, como exato. Perfeito? Vamos entender melhor essa relação. Tá? Eu gosto muito de usar alvo. Então, você tem um alvo de dardo. Né? Então, 4 pessoas, pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, né, tem direito a dar 4 lançamentos de dardos. O primeiro, né, aliás, antes disso, o que define exatidão, a porcentagem de exatidão, ela está enquadrada não exatamente no ponto do centro, que a gente chama de acertar na mosca, né? Mas sim, né, não é na mosca, mas sim uma porcentagem para mais ou para menos é tolerável, assim como para a esquerda e para a direita. Né? Para mais e para menos é tolerável. Então, tudo que é acertar dentro do amarelo ou no branco do amarelo é considerado exato. É considerado exato. Acertou aqui é considerado exato. Perfeito? Então vamos lá. No primeiro caso, né? Fala para mim, gente. O candidato A, ele lançou os 5 dardos dele. Podemos dizer o que podemos afirmar sobre precisão e sobre exatidão? De posse dos conceitos que eu falei para vocês. E aí, pessoal? De posse dos conhecimentos que eu passei para vocês, como afirmar, aliás, o que podemos afirmar do lançamento do candidato A, dos 5 lançamentos, sobre precisão e exatidão? Se é preciso, se é exato, se não é preciso, se não é exato. E aí, pessoal, interage comigo, vamos lá, sem medo de acertar. No caso aí, ele não tem nenhum dos dois, né? Né? Exato. Agora é uma informação exata, né? Na mosca, eu diria. Ele não é preciso porque ele repetiu vários ensaios e não está próximo um do outro, e nem é exato. Nenhum deles acertou dentro dessa região considerada como exata, né? Para mais e para menos. Perfeito. Segundo caso aqui, quem mais interage com a gente? Segundo candidato. O que podemos afirmar sobre precisão e exatidão? E aí, gente, quem mais interage aí com a gente? Tem um montão de engenheiro aí na aula. Gabriela, Igor, Isabela. A Ó, o minha Wagner foi. interagiu com a gente aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver o Wagner aqui. Não foi exato, mas foi preciso. Perfeito. Então podemos dizer que é uma informação exata. Né? Exata e na mosca, né? 100 graus para mais e para menos. Então, preciso, sim, repetir os 5 ensaios e todos foram muito próximos. Porém, nenhum acertou, né, no objetivo. Então, por exemplo, quem lançou esses dardos aqui, ele é estrábico, estava sem óculos. Então, ele achou que ele estava mirando exatamente no meio, mas todos foram lá para o canto. Terceiro candidato a lançar, né, os 5 dardos. Vamos ver, Liv, interage com a gente aí, Liv. O que a gente pode falar sobre precisão e exatidão? O terceiro ele foi exato, mas não foi preciso? Outra informação
exata e na mosca, né? Ele acertou um, então pode dizer que ele é exato. Só que de 5 ensaios, todos foram muito longe dos valores, então não pode dizer que foi preciso. Aqui poderia falar aquele termo clássico, né? Poxa, esse aí acertou na cagada. Esse ensaio acertou na cagada, porque todos os outros ensaios deram valores muito equivocados. E o último caso, qual outro próximo engenheiro que pode interagir com a gente aí? Ó, o engenheiro Rônio, exato e preciso. Mais uma informação exata e na mosca, né? Em todos os casos, né, acertou ali no centro ou na borda do centro e todos muito próximos. Então podemos afirmar o conceito de exatidão e precisão. Então viram, gente, como é que é difícil entender os conceitos de exatidão e de precisão, né? Analisa como as pessoas erram essa informação quando vão falar sobre medição, né, de pressão arterial. Ah, esse instrumento aqui ele é muito preciso. Pô, peraí. Como é que você pode afirmar que ele é muito preciso? Você fez várias medições com as mesmas condições e deu dentro do valor esperado? Ou medições diferentes, valores diferentes? Aí você não pode dizer que é preciso. Eu medi 10 pacientes hoje, não pode dizer que é preciso. Se você medisse 10 vezes na mesma pessoa, nas mesmas condições, ou seja, você não pode medir a pressão arterial nem com intervalo antes de 15 minutos. Você deu intervalos de 15 minutos, mediu na mesma pessoa, com a mesma temperatura corporal, com a mesma temperatura ambiente, com o mesmo instrumento, sentado da mesma forma. Aí você pode dizer, e todos dão um valor muito próximo. Aí você pode dizer que o instrumento é preciso. Agora, medir em 10 pessoas diferentes, você não tem condições de afirmar que o instrumento é preciso, tá? Nem tão pouco exato. Então, por exemplo, quando você pega um enfermeiro, um médico, ele vai medir a tua pressão arterial, ele vai chegar com aquele medidor que depende dele, da sensibilidade dele enquanto profissional, você não pode dizer que é exato. Ah, mas esse instrumento aqui eu meço com ele há 40 anos. Caraca, bicho. Há 40 anos eu nunca sofri um processo de calibração. Há 40 anos na tua bolsa, batendo no teu pescoço, temperaturas diferentes, ambientes diferentes. Você vai almoçar com ele no pescoço, o manômetro cai, bate. Como é que você vai dizer que ele é exato? E ainda depende da sensibilidade do profissional, né? Então, dizer que ele é exato, né, é um pouco errado, né? É um tanto errado. Você fala, pô, Breno, você está dizendo que aquele instrumento eletrônico é o melhor? Se ele tiver com a bateria carregada direitinho e nunca caiu no chão, né, acredita-se que aquele instrumento eletrônico ele vai te dar as medidas o mais próximo do real, né? Ah, mas eu não confio no instrumento eletrônico. Confiar no instrumento calibrado, certificado por órgãos regulamentadores, né, é mais confiável do que na sensibilidade de um profissional, né? E que ele pode não estar num dia bom, ele pode estar com a capacidade sensorial dele meio comprometida, né? Então, uma série de situações que afirmar que o instrumento analógico é melhor do que o instrumento eletrônico, né, é um pouco complicado. Então, você afirmar o ponto de vista de exato e de preciso, né, as informações não são as mesmas. Falar que é exato não significa na mosca, significa dentro de um valor tolerável, aceitável, você diz que ele está
exato. Né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, você diz que ele está exato. Preciso é outra história. É quando você repete o ensaio várias vezes sobre as mesmas condições, aí ele está tudo num valor muito próximo e você pode dizer que ele é preciso. Com uma medição apenas, você não tem condições de afirmar que ele é preciso, tá? E uma outra informação bacana, que do ponto de vista metrológico, né? Vocês sabem que minha área, né, de mestrado é na área de metrologia. Do ponto de vista metrológico, a metrologia tem um número ideal, né, para repetições de ensaio, que é 10 repetições. Então, se você pegar estudos científicos, é muito comum você ver 10 ensaios, repetiu 10 vezes, testou 10 vezes, é muito comum, tá? Então, não é que seja obrigatório fazer 10 vezes o ensaio, repetir 10 vezes. O nosso ensaio foram 5 vezes, mas é meio que um número considerado satisfatório de repetições, tá? Eu vou aplicar a pressão 10 vezes nesse instrumento para ver se ele vai dar a mesma coisa, né? Então é um número aceitável, convencionalmente. Não é normativo, não é baseado em norma, eu tenho que repetir 10 vezes, tá? Convencionalmente falando, é um número de repetições aceitáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou fazer uma publicação em revista internacional. Aí o meu ensaio eu fiz uma vez. Ele vai totalmente, né, ser desacreditado. Pô, você fez um ensaio só, você está dizendo que o seu ensaio é satisfatório? Peraí, você tem que repetir ele, cara, algumas vezes. Né? É obrigado a repetir 10 vezes? Não. Mas, convencionalmente, é considerado um número bom de repetições. Tá? Aceitável pela comunidade científica. Seja para medições, né, de qualquer grandeza física, seja elétrica, seja mecânica, seja luminosa, tá? Qualquer térmica, energia térmica, qualquer unidade de medida que você precise medir, efetuar uma medição, tá? Bom, já que a gente está falando bastante em exatidão, tá? Existem 3 formas diferentes de você considerar a informação exatidão. Então, o fabricante ele pode te exigir, né, conceito de exatidão de 3 formas diferentes. De 3 formas diferentes. A primeira é pelo percentual do fundo da escala. A segunda, pelo percentual do alcance do instrumento, que é o span. E outro percentual do valor lido naquele momento. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o instrumento da esquerda superior, percentual do fundo da escala. Ó. Então, você calcula o span com base no fundo da escala. Então, o fabricante te fornece essa informação, né, no manualzinho técnico do instrumento quando você compra. Então, a exatidão é baseada no fundo da escala. Né? Exatidão baseada no span. Então, 1,5 menos meio, 1. Então, percentual em cima de 1 bar. Ok? O instrumento da direita superior aqui, ó, o fabricante JPA, ele está medindo ali, né, em quilograma-força por centímetro quadrado, aproximadamente 10 quilograma-força por centímetro quadrado. Aí ele diz que a exatidão é de 2% em cima do valor lido. Né? Então, 2% de 10 dá 2. Aí, ou seja, se ele tiver a medição, o valor real for 10 kg por centímetro quadrado,
Se o instrumento estiver marcando entre 8 e 12, você vai dizer que ele é um instrumento exato. É aquele para mais e para menos. Ok? Vamos fazer uma simulação aqui de um exemplo? Para ficar mais claro. Vou botar um instrumento aqui, ó, de 50 a 250. Vou botar aqui graus Celsius. Faltou colocar aqui a unidade de medida, né? Graus Celsius, ok? Tá lá. Então, percentual do fundo da escala. Quem é o fundo da escala? Tá lá, ó, 250 graus Celsius. Percentual do span. Qual é o span desse instrumento, pessoal? Tem mais gente online aí para interagir com a gente. Qual é o span desse instrumento? Duzentos, perfeito. Engenheira Isabela e engenheiro Cícero também, perfeito. Então, pelo span, 250 menos 50, 200 graus Celsius. Ok? Digamos que o valor lido esteja apontando nesse momento para 100 graus Celsius. Vamos fazer a simulação de cálculo do span se o fabricante informar que a exatidão do instrumento é de 1%. Ok? Então, se for 1% no fundo da escala, né? Então, para um sensor de temperatura com range de 50 a 250 graus Celsius, seu valor medido sendo 100 graus Celsius determina o intervalo provável do valor real para as seguintes condições. Então, nesse caso, né, para 1%, exatidão de 1%, só que agora em cima do fundo da escala. Né? Então, como é que a gente calcula? O valor real da grandeza física, que é temperatura em graus Celsius, né? Vamos pegar o valor lido, mais ou menos 1% do fundo da escala. Né? Então, como é que fica a nossa matemática aqui? Ó? Né? O valor real, né, da variável da grandeza física do mensurando, eu vou botar mensurando, o valor real do mensurando, neste caso, será o valor lido, né, no momento. Deixa eu botar isso aqui, que eu estou fazendo em destaque. O valor lido, correto? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu tenho o símbolo de mais ou menos aqui. Eu sei que o Office tem. Ah, tem aqui a mão. Mais ou menos. Não é 1% que o fabricante fornece? Então, 1%, neste caso, né, vezes o fundo da escala. Então,
digamos que o fabricante forneça essa informação aqui, ó. Então, digamos que o fabricante forneça essa informação aqui. Informação fornecida pelo fabricante. Ok? Perfeito, pessoal? Valor real, né, que é o mensurando que a gente está medindo. Tá? Nesse caso aqui, temperatura em graus Celsius. Vai pegar o valor lido, mais ou menos, porque lembra que exatidão é informação para mais e para menos? Então, valor lido, mais ou menos, e a informação é fornecida pelo fabricante. Nesse exemplo aqui, foi 1% do fundo da escala. Então, 1% vezes o fundo da escala. Sendo que 1% não significa 1 por 100, né? Então, 1 por 100 Então, 1 por 100 significa 0,01. Correto? 0,01. Então, aqui, ó, 0,01 vezes 250, já que é pelo fundo da escala, digamos que o fabricante informe isso, ou seja, o valor lido mais ou menos 2,5 graus Celsius. Ou seja, 100 graus Celsius menos 2,5 graus Celsius até 100 graus Celsius mais 2,5 graus Celsius. Então, se a leitura tiver entre 97,5 e 102,5 graus Celsius, segundo o fabricante, ele está exato. A informação é exata. Viu como é que é esquisito você falar que exato não é ao pé da letra? Exato é se ele está dentro de uma margem aceitável. Tá? É fácil de ouvir, mas é difícil de compreender, de aceitar. Né? Compreender é fácil, é difícil de aceitar. Né? Uma coisa exata é uma coisa exata. Minha blusa preta. Pô, a blusa é preta. Isso é exato, uma informação exata, ao pé da letra, no português. Né? Do ponto de vista científico, quantos por cento para mais ou para menos de pigmentação eu vou dizer que ela é preta. Ou não vou dizer que ela é acinzentada. Né? Ou não posso afirmar que ela é um azulão bem forte. Então, tantos por cento de X cores vai me fornecer a cor preta. Ok? Se o fabricante nos informar, né, que vai ser pelo span do instrumento. 1% do span. Então, a gente vai pegar o 200 e vai botar aqui, ó. Valor lido, mais ou menos 1% do span. Que neste caso, tá? 1% do span. Que neste caso, né, 200 graus Celsius, como vocês afirmaram. A engenheira Isabela e o engenheiro Cícero. 200 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius menos 2 graus Celsius até 100 graus Celsius mais 2 graus Celsius. Ou seja, se a grandeza está em 100 graus Celsius, mas na leitura, se estiver informando entre 98 e 102, o fabricante informando isso aqui, ele é considerado um instrumento exato. Perfeito? E se for baseado no valor lido? Se o fabricante disser que é no valor lido,
né? Não tem problema. Então, 1% em cima do valor lido, que é chamado em cima do valor instantâneo. Então, 100 graus Celsius mais ou menos 1% do valor lido, que é o próprio 100 graus Celsius. Ou seja, a exatidão dele ainda ficou menor ainda. Se for em cima do valor lido, né? Ou seja, 100 graus Celsius, pô, ele tá aparecendo entre 99 e 101 graus Celsius, então ele está exato. É uma informação exata. Ok, pessoal? Então, se quiser dar um print aí na tela, ou anotar, fica à vontade. Ok? Vamos lá, então. Ah, tá bem. Tá ok. Deixa eu pegar aqui, então. Bom, copiei e vou incluir a Gabriela aqui na lista de presença de hoje. Obrigado. Então, aqui, ó, pode ser valor lido, pode ser spam, pode ser fundo da escala, depende da informação fornecida pelo fabricante, bem como qual é o valor, qual é a porcentagem de exatidão. Ok? Beleza. Bom, então o exercício, gente. Vamos fazer, né, de acordo com as terminologias apresentadas, apresente os valores de spam, né, de range e de exatidão de 1% se baseando no spam. Ok? E vamos imaginar que esse instrumento, o valor lido dele, a ponteira, não está apontando para 0, mas digamos que está apontando para 5 bar. Ok? O valor lido 5 bar. Então vamos lá, pessoal. Informa aí qual o range do instrumento, qual o spam e qual a exatidão de 1% em cima do spam, considerando o valor lido de 5 bar. Gero Luciano já iniciou aí o range de 0 a 25 bar. Faixa de medida, o range, ó, menor valor indicado, possivelmente indicado, até o maior valor possivelmente indicado. Isso aí. Outro engenheiro, interage com a gente aí, qual é o spam do instrumento? Perfeito, engenheiro Isabela. O spam do instrumento. Então vamos lá. Enquanto isso, outro engenheiro aí calcula a exatidão. Ó. Range do instrumento de 0 a 25 bar, perfeito. Spam do instrumento 25 menos 0, final menos inicial, 25 bar, ok. E aí agora, pessoal, qual o valor da exatidão do instrumento com base no spam? Ó, valor real é igual ao valor lido mais ou menos 1% do spam. Essa é a fórmula. 5 bar mais ou menos 0,25. Aí vai dar quanto para menos e quanto para mais. Isso aí. Perfeito. Quanto para menos e quanto para mais? Ó, 5 bar mais ou menos 0,01 vezes 25. Perfeito. Engenheiro Isabela. 5 bar mais ou menos 0,25 bar. Né? Então, vai dar quanto para menos e quanto para mais?
Isso aí, olha lá, perfeito. Gera. Lívia botou para mais, isso aí. Isabela para menos e para mais, isso aí. Ou seja, se o valor estiver medindo 4,75 bar até 5,25 bar, o instrumento será considerado dentro de sua exatidão. O que significa isso? Que ele está em bom estado de funcionamento. Ok? Pessoal, anotem essa resolução aí, ou da print de tela do celular, ou do computador. Eu vou botar mais um exercício aqui para vocês. Com outro instrumento. Enquanto vocês estão dando print aí ou anotando, alguém de vocês tem medidor de pressão arterial em casa? Que tem aquele manômetrozinho? Se tiver, pega ele. Alguém tem aí? Pode dar um alô pra gente? Ó, vou avançar aqui para o próximo. Alguém tem aí, gente, que possa dar um alô? Porque agora que eu vou fazer com base em um manômetro, né, que é um esfigmomanômetro, que é o carinha que você vai medir, né, a pressão arterial. Por que eu perguntei se vocês possuem? Tá? É porque fabricantes diferentes fornecem faixa de valores diferentes. Tá? Nada muito diferente do que está aqui, mas pode aparecer mais valores aqui no meio. O menor valor pode não ser 20, ok? Quando a gente fala, por exemplo, minha pressão está 12 por 8, na verdade é 120 por 80, tá? E a unidade é sempre milímetro de mercúrio, ok? Então vamos lá. Qual é o range desse instrumento? E digamos que o valor lido no momento vai ser 120 milímetros de mercúrio, tá? Esse H aqui é até maiúsculo, deixa eu corrigir. Qual vai ser o span do instrumento? Pronto. E aí, pessoal, vamos lá, interagir rapidamente. Qual o span do instrumento? (280). Perfeito. E qual o valor do range? E qual o valor do range? De 20 milímetros de mercúrio a 300 milímetros de mercúrio. Perfeito. Então vamos lá. Engenheira Lívia e Engenheira Isabela. Range de 20 milímetros de mercúrio a 300 milímetros de mercúrio. E o span, 300 menos 20, 280 milímetros de mercúrio. É fácil, né? Trabalhar com terminologia. Nada difícil. Né? Beleza. Calcular agora exatidão de 0,5% em cima do valor lido. Então aqui, ó, deixa eu pegar a colinha. Digamos que o fabricante esteja fornecendo para a gente a informação, né, de 0,5% do valor lido.
como é que vai ficar? Como é que vai ficar, gente? A exatidão deste instrumento. Diga, é o Cícero? Levi, Diga, pode falar. pessoal, esse 0,5% aí que tu botou, é do spam que eu tenho que fazer? Não. Olha aqui, ó. Exatidão de 0,5%, só que em cima do valor lido. Então, a tua fórmula, o valor real, que é mensurando o que você quer, que é Ao 120. a pressão arterial em milímetros de mercúrio. O valor lido está aqui, mais ou menos 0,5% do próprio valor lido. Ah, tá. Isso aí, beleza. Então, valor real igual ao valor lido, mais ou menos 5% do valor lido. Então, extraiu o 5%, né? O 0,5% de porcentagem está aqui, né? Vezes o próprio 120. Então, achamos 0,6 milímetros de mercúrio para mais e para menos. Então, é aceitável como um instrumento exato se este medidor estiver com um valor real de 119,4 milímetros de mercúrio até 120,6 milímetros de mercúrio. Perfeito. Vou guardar um momento para vocês darem print de tela ou anotar. Rangeabilidade, tá? Que é a largura de faixa. Range é a faixa de medição. Rangeabilidade é a largura de faixa de medição. Então, é a relação entre o valor máximo e o mínimo lidos com a mesma exatidão na escala de um instrumento. Exemplo. Para um sensor cuja vazão é de 0 a 300 galões por minuto, com exatidão de 1% em cima do SPAN e rangeabilidade 10:1, a exatidão será respeitada entre 30 e 300 galões por minuto. Né? 10:1, então de 300 em cima do SPAN, né? O SPAN é 300. 10:1, 30. Então vai de 30 a 300. Isso é rangeabilidade. Então, ele pode medir de 0 a 300, mas a rangeabilidade dele passa a ser considerada a exatidão a partir de 30 galões por minuto. Antes de 30 galões por minuto, ele não garante a exatidão do instrumento. Possivelmente que pode ser uma vazão muito pequena, né? Por exemplo, é uma vazão muito pequena, então não consigo manter a exatidão dele, só a partir de 30 galões por minuto. Outro conceito interessante, zona morta, é a máxima variação que a variável pode ter sem que provoque alteração na indicação ou sinal de saída do instrumento. Né? Então, é a máxima variação, por exemplo, temperatura. É a máxima variação de temperatura sem que o ponteiro movimente. Digamos que fosse um termômetro. Até tinha um termômetro analógico aqui. Eu não sei aonde eu coloquei. Digamos que isso aqui fosse um medidor de temperatura. Então, qual é a máxima variação de temperatura no ambiente que esse ponteiro não é capaz de detectar? Isso é chamado zona morta. Em um velocímetro, qual é a maior variação de velocidade que o velocímetro não é capaz de movimentar, de entender? Seja ele analógico ou digital, né? Qual é o maior valor de velocidade, de variação, que o medidor digital não é capaz de mudar, né? De interagir. Então, exemplo, um instrumento com range de 0 a 200 graus Celsius. Com zona morta,
né, de 1%, 0,1%. Ou seja, 0,1 vezes 200 sobre 100, né? Porque é para tirar de porcentagem. Então vai dar mais ou menos 0,2 graus Celsius. Ou seja, se a temperatura tiver, nesse instrumento aqui, uma variação de 0,2 graus Celsius, esse instrumento não é capaz de detectar. Ok? Professor, Diga. esse material tá disponível lá na plataforma? Tá sim. Ah, beleza. Só os exercícios é que a gente vai fazendo em aula. Por isso é que eu beleza. sugiro que vocês vão dando print de tela ou anotando, para não se perder. Show. Ou ter a opção de rever a aula depois e dar print de tela. Ok? Vamos lá. Sensibilidade. Gente, sensibilidade já é ao contrário de zona morta. Sensibilidade qual é, vamos lá, zona morta. Não é qual é a máxima variação da grandeza física que o instrumento é incapaz de detectar. Sensibilidade é o inverso. É a mínima variação possível que o instrumento já é capaz de detectar. Né? Ou seja, um instrumento com range de 0 a 500 graus Celsius com sensibilidade de 0,05%. Ou seja, se tiver, né, uma variação de, neste caso, de mais ou menos 0,25 graus Celsius, ele já apresenta para a gente no display, no indicador. Né? Então, a sensibilidade é qual é o valor mínimo de variação que ele é capaz de interpretar e indicar na saída do instrumento. Zona morta é o contrário. Qual é o máximo valor que o instrumento não é capaz de detectar? Então, aqui, ó, sensibilidade, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Digamos que a variação dele, a sensibilidade dele seja de 0,05%, né? Em cima do span. 0,05% em cima do span do instrumento. Tá? Então, qual vai ser a porcentagem para mais e para menos? E aí, pessoal? Em cima do span. Então, qual vai ser a porcentagem para mais e para menos? Zero vírgula 2 PSI para mais e para menos. Perfeito. Isso aí. 0,2% para mais e para menos. Perfeito. Ok? Bom, histerese agora, pessoal. Histerese é o erro máximo apresentado por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho, qualquer ponto do range. Tá? É o erro máximo apresentado por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho do range.
quando a variável percorre toda a escala nos sentidos ascendente ou descendente. Ou seja, você pega ele, vai até o máximo e vai voltando por todos os pontos. No caso desse meu instrumento aqui, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.3 de novo, 1.1 de novo, 0.9 de novo, 0.7 de novo, 0.5 de novo. Então, qual é o erro que apresentou em todos os casos? Isso é considerado esterese. Então, por exemplo, em um instrumento com range de menos 50 a 100 graus Celsius, sendo sua esterese de mais ou menos 0,3%, o erro será de 0,3% de 150 graus Celsius, né? Que é com base aqui no span do instrumento. Então, vai dar mais ou menos 0,45%, 45 graus em todas as escalas, indo e vindo vai dar um erro, né? É o famoso erro estático, né? Vai dar um erro conhecido. Então, essa é a esterese do instrumento. 0,45 graus Celsius em todos os valores que a gente colocar nas escalas aqui. Perfeito? Ficou claro? Então, vamos para o próximo. Vamos pegar a esterese e vamos calcular a esterese, né, no nosso esfigmomanômetro. Então, calcula a esterese de 0,5% deste instrumento aqui. Ó. Ele vai dar, aí tem que calcular o span, né, com esse erro de 5%, para a gente ter uma ideia de quanto será, né, o erro para mais e para menos. E aí, pessoal? Para mais e para menos vai dar quanto aí em milímetro de mercúrio? Quase. O span do instrumento qual é? Isso aí vai dar 1,4 milímetros de mercúrio. O span do instrumento é 280. Né? Então, a esterese, calculou o 0,5%, vai dar mais ou menos 1,4 milímetro de mercúrio. Ou seja, para qualquer valor indo e voltando, ele se apresentar 1,4 para mais ou para menos, é a esterese dele. Ok? É um erro estático, é um erro conhecido. Tá? Beleza. Bom, repetibilidade. Repetibilidade, pessoal, é o seguinte, né? É a máxima diferença entre diversas medidas de um mesmo valor do mensurando, da grandeza física. Né? Então, você vai medir diversas vezes e a máxima diferença entre essas medições você vai chamar de repetibilidade, adotando sempre o mesmo sentido de variação, ou seja, sempre horário. Esterese, horário e anti-horário, né? Nesse caso aqui, repetibilidade sempre horário. Expressa em porcentagem do span. Viu como é que o span é muito importante? Do instrumento. O termo repetibilidade não inclui a esterese, porque a esterese ela é compreendida nos dois sentidos de medição, indo e vindo. Nesse caso, horário e anti-horário. Ok? E linearidade? O conceito de linearidade é o desvio máximo da indicação obtida, tornando como referência a reta que une os pontos de 0 a 100% de escala
da variável, né? Então, é o desvio máximo da inclinação obtida. Então, digamos que você faça um gráfico para esse instrumento aqui, né? Então, vai compreender de 0 a 400 PSI, a cada ponto de medição, ele vai te dar no gráfico, né, horizontal PSI, de 0 a 400, e o eixo Y, né, seria a linearidade. Então, para cada valor, um ponto de linearidade. Então, o conceito de linearidade é qual é o máximo desvio da indicação que você está apresentando. O que ele vai apresentar de desvio no gráfico de linearidade. Aquela reta perfeita linear, inclinada, né? Aumentando PSI, aumentando, né, a inclinação da reta de linearidade. E isso vai transportar em valores no eixo Y. Então, qual é o máximo desvio dessa inclinação? É o conceito de linearidade. Entre 0 e 100% da escala. Nesse caso aqui, entre 0 e 400 PSI. Bom, de posse de todas essas informações, pessoal, vocês já estão aptos, mais do que aptos, a desenvolverem a atividade 3 para P1. Lembrando, inclusive eu coloquei isso na sala de aula virtual. A atividade 1 vale 5% da nota de atividades, né, da nota prática. A atividade 2 vale 20% da nota prática. E essa atividade 3 aqui em cima também vale 5% da nota prática. Somando tudo, você consegue conquistar de 0 a 30% da P1, ok? De 0 a 30% da P1. Então tem que ser a resposta manuscrita e escaneada junto com as atividades e a imagem da prova em um único arquivo. Tá? Exatamente como eu informei nas outras atividades. Você vai botar atividade prática 1, atividade prática 2, atividade prática 3, né? O relatório das 3 atividades, e na sequência você vai botar o print da prova, você vai botar a imagem da prova que você enviou, ok? Então, e lembrando, não vale você burlar o print da prova, porque assim que você envia, ele vai para um Excel, os seus acertos, os seus erros e a sua nota, de 0 a 70% da prova. Tá? Professor, Diga. essa atividade também tem que ser manuscrita? Sim. Beleza. A única coisa que vai ser feita... Pode falar. A única coisa que vai ser feita digitalmente é a parte teórica da prova e o envio das atividades. Professor, essa aí tem que botar os cálculos ou só posso botar as respostas? É claro que você vai botar os cálculos, né? Tu é engenheiro. Beleza. Essa tua nota ela vai variar de 0 a 5%. Eu tenho certeza que você vai botar os cálculos. Vou botar. Sem, não coloca não pra ver. Sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que você vai botar. Beleza, então. Beleza? Show de bola. O que você não precisa fazer é desenhar o instrumento. Ah, mas eu quero desenhar. Beleza. Precisa? Não. Você vai olhar a imagem do instrumento, você vai responder, e o que tiver de cálculo, você vai calcular e vai inserir informação. Eu coloco ali como exemplo, que eu vou botar tudo no Word e depois eu em PDF. Aí eu boto exemplo e boto o resultado escaneado embaixo, entendeu? Sem problema. Desde que seja feito à mão e tirado foto, escaneado. Vou escanear. Eu quero a grafia de vocês. Beleza. Assim como no trabalho 2, o trabalho 1 eu não exigi isso. Então, embora ele seja pequeno, a mão seja até mais rápido de fazer do que no computador, mas eu não deixei isso claro. Então, se você fizer pelo computador, eu não posso desconsiderar.
Tá? Já vou estar com a mão na massa, vou fazer tudo na mão. Eu acho que é até mais rápido fazer na mão o trabalho 1. Eu Né? já terminei o trabalho 2 já, falta só fazer o trabalho 1. Vou fazer Perfeito, hoje. sucesso. O trabalho 1 é até Valeu. mais rápido. O sucesso é certo. Há alguma dúvida, pessoal? Atividade prática 3 já estão disponíveis a vocês. Eu vou fazer questão de mostrar, até porque a aula está sendo gravada. Então, aqui, ó, a sala de aula de vocês. Né? Então, aqui, ó, atividades práticas para P1. Tá? Então, eu acho que travou aqui, pessoal. O Colaborate, ele de vez em quando ele trava, aí trava todo o browser. Vocês devem estar me ouvindo. Não deve estar enxergando o que eu estou fazendo na tela. Eu tô enxergando. Confere, vocês estão... Tá, então vocês estão me ouvindo. Eu vou fazer o ouvindo seguinte, eu Tá, vou enxergando. tirar... tá aparecendo sim, professor. Pode prosseguir. Não, mas não tá aparecendo a modificação na sala de aula do que eu estou fazendo. Aliás, eu nem estou fazendo, porque está travado. Eu vou tirar essa tela aqui, que isso eu consigo fazer mesmo com ele travado. Eu vou estar pronto, com a tela da aula. A hora que ele destravar aqui para a gente, ó, eu não consigo nem puxar para a minha outra tela aqui de computador. A hora que ele destravar para a gente, eu mostro como eu deixei disponível para vocês lá. Mas, aliás, ele travou numa forma que eu consigo mostrar. Então, atividades práticas para P1. Atividade prática 1 está em PDF, vale 5% da P1 a resolução dela. Atividade prática 2 também está em PDF, vale 20% da P1. Atividade prática 3 também está em PDF, disponível para vocês, vale 5% da P1. Então, você já tem disponível de 0 a 30% da P1, tá? Que você pode fazer, e só aguardar eu disponibilizar a vocês a parte teórica de 0 a 70% para vocês fazerem e gerar o print dela. O print dela, ele é gerado automaticamente e enviado para o seu e-mail, tá? Mas fez a prova, tira print e envia, não tem problema. Agora, volta a enfatizar, se você burlar o print do que você me enviou e o que você vai postar, não adianta fazer isso, porque eu recebo automaticamente quando você clica em enviar os seus acertos, os seus erros e a sua nota, tá? Então, se você agir por um acaso indevidamente, sem querer, isso vai aparecer para mim, tá? Bom, agora vamos entrar em funções dos instrumentos. Podemos denominar os instrumentos e dispositivos utilizados em instrumentação de acordo com a função que cada instrumento desempenha na sua planta, no seu processo, ok? Indicador são instrumentos, olha a imagenzinha aqui, ó, enquanto eu falo, que dispõe de um ponteiro, tá? E de uma escala graduada, ou pode ser digital, né? Que é o caso da direita aqui, ó, no qual podemos ler o valor da variável. No seu carro, né? Velocímetro, então é um indicador de velocidade. Então ele vai informar para você via ponteiro, ou se for digital, né? O valor mínimo, aliás, valor mínimo não, né? O valor que você está. Se for analógico, ele informa o valor mínimo, informa o valor máximo e o valor que você está, que está a sua velocidade. Se for um indicador digital, ele só vai indicar o valor que está a sua velocidade. Ok? Eu, Brian, em particular, eu prefiro velocímetros
analógicos, tá? Do que velocímetros digitais. Já tive veículo com velocímetro digital. É bacana, é moderno, mas eu, Brian, prefiro ver o início da escala, o fundo da escala e a velocidade que eu estou naquele momento. Tá? Mas isso são indicadores. Ok? Indicador digital, ele pode ser numérico, com dígitos, ou barras gráficas, né? Por exemplo, sensor de ré. Tem aquela barrinha, né? Que vai, inclusive, mudando de cor, né? De tá longe, tá perto. Então, bar gráfico. Ou, como esse aqui, display. Segundo instrumento, registrador. Então, instrumento, ó, indicador na planta de vocês viram bastante. Controlador e indicador, né? Vocês viram bastante. Registrador, eu tenho quase certeza que não tem nenhum lá na planta. Então, registrador é um instrumento que registra a traços contínuos, né? Se for um gráfico, ou pontos em um gráfico. Alguns desses registradores estão apresentados aqui. Podem ser, por exemplo, osciloscópio que registra para fazer análise de um sinal alternado. Faz uma fotografia daquele sinal, né, e tudo que sai daquele sinal ele registra. O horário que mudou aquele sinal alternado e o quanto mudou. Né, para quanto mudou. Ok? Então, o registrador ele pode ser analógico, pode ser digital. Um eletrocardiograma, alguém de vocês já fez eletrocardiograma? Né? Para medir a frequência de batimento do coração humano em determinado instante de tempo, né? Ele é um registrador. Ok? Transmissor. Bom, o transmissor, vamos lá, ele é um instrumento, né? Que o que ele faz? O transmissor mesmo, ele é só essa peça aqui, ó, tá? Aqui embaixo está o elemento sensor acoplado a ele. Não, o transmissor é só a parte de cima. Aqui embaixo está o elemento sensor acoplado a ele. E esses orifícios é a forma, você bota conector aqui, por exemplo, é a forma com que o elemento sensor vai se comunicar com o processo. Tá? Seja um sensor de pressão, seja um sensor indutivo, capacitivo, ele vai estar acoplado, magnético, a esse carinha aqui. Eu trouxe a vocês para mostrar aqui na tela outro tipo de transmissor. Tá? Esse daqui é um transmissor de temperatura. Esse aqui é transmissor e controlador. Você coloca o sensor direto aqui. Você pega o sensor saída elétrica e coloca direto aqui. E ele é transmissor e controlador. Tá? Dedicado, chamado de controlador dedicado. Tem até o esqueminha de ligação dele aqui, ó. Não vai aparecer bem na tela. Tá? Então vamos lá. Os transmissores, né, eles conectam, por exemplo, né? É que eu tô quase derrubando as coisas aqui. E sensor é o tipo de coisa que não pode nunca cair. Caiu um sensor, ele já era, já não está mais na capacidade dele metrológica de medir. Esse aqui é um termopar, ou conhecido como par termoelétrico, tá? É um sensor de temperatura, o elemento sensor dele fica nesse ponto aqui. Em algum momento a gente vai falar sobre esse tipo de sensor. Eu vou trazer ele de novo. Ele detecta a temperatura nessa região aqui. Esse comprimento todo dele é para, por exemplo, entrar num reservatório, num tanque, né? E ele atingir o ponto perfeito de detecção. E aí ele converte temperatura em sinal elétrico. Aí ele liga em um transmissor
que o que o transmissor faz? Ele é um transdutor também, né? Ele converte o sinal que ele está medindo, vindo do campo, para um sinal que o controlador interprete. Então, digamos que o controlador interprete sinal elétrico de 4 a 20 mA. Só que esse sensor aqui, ele detecta temperatura e envia em tensão. E esse cara trabalha em miliampere. Então, ele vai converter tensão em miliampere para que o controlador interprete esse sinal. Tá vendo? O sensor pode ser indutivo, né? Sensor indutivo, ó, convertendo para elétrico. O sensor pode ser óptico, por fibra ótica, tá? Por fibra ótica. Ó, a fibra aqui fininha. Eu não sei se quando eu boto na posição da minha camisa que é preta, dá para enxergar, ó, a fibra, né? Transmissão por luz. Pode ser sensor magnético, né? Identificar. Aí acende essa luzinha aqui, ó. Identificar, por exemplo, uma coisa imantada, né? Identificar se chegou ou não chegou. Fluido magnético, por exemplo, cheio de partículas, né? Saber se tem partículas magnéticas ali. Outro elemento sensor. Eu quero fazer o controle do nível em um reservatório, nível do tanque, com um sensor ultrassônico, né? Aqui um transmite, outro recebe. Um transmite, esse daqui transmite, esse aqui recebe. Aí um reservatório eu posso colocar ele assim, ó, apontando para baixo. Então a altura do fluido vai determinar a distância, né, do fluido no momento, ok? Deixa eu guardar aqui porque esse aqui é bem sensível. Ele é bom estar protegido. Então, esse tipo de instrumento aqui, transmissor, tá? Ele também tem um indicador. Então, se fosse temperatura, se fosse pressão, transmissor e indicador de pressão. Então, esse cara aqui, nós poderíamos fazer da seguinte forma. Descrever ele enquanto instrumento, né? Espera aí que eu vou editar aqui, ó. Né? T, I, aliás, pressão, né? T, I, P. Então, esse instrumento aqui seria um PIT. Qual é a função principal dele? Transmitir. Então, seria um transmissor e indicador de pressão. Então, ele faz duas funções, esse instrumento. E como é que você conecta ele eletricamente? Atrás, ele tem uma... Tá vendo essa escotilha aqui? Ela abre girando. Tem um vidro aqui, ó, de isolamento. A escotilha atrás não tem um vidro. Então, você abre ela, eletricamente passa por aqui, ó. Cabeamento, né? Blindado. E eletricamente você desatarracha essa escotilha e interage com ela. Ok? Então, instrumento transmissor. Todo transmissor é um transdutor. Tá?
além de transmitir a longa distância, ele converte uma grandeza física em outra. Ok? Transdutor. Todo transmissor é um transdutor, mas nem todo transdutor é um transmissor, né? Então, todo transdutor, ele é um tipo de conversor, né? Ele é um tipo de conversor. Então, vamos lá. Instrumento que recebe uma informação na forma, né, de uma ou mais quantidades físicas, né? Modifica, no caso necessário, estas informações e fornece um sinal de saída resultante. Nós não usamos várias vezes conversor de corrente para pressão, de pressão para corrente, né? Usamos isso nos nossos exercícios. Estas informações, né? Peraí. Recebe e fornece um sinal resultante. Agora sim, dependendo da aplicação do transdutor, ele pode ser um elemento primário, um sensor, né? É um elemento primário, pode ser um transmissor ou pode ser outro dispositivo qualquer. No caso, um conversor, que é um tipo de transdutor que trabalha apenas com sinais de entrada e saídas padronizados. Por exemplo, entrada de 1 a 5 volts, saída de 4 a 20 mA. Tá? Exemplo, entrada 3 a 15 PSI, saída 4 a 20 mA. Entrada 0 a 10 volts, saída 3 a 15 PSI. Ok? Controlador, né? O controlador é o objeto-chave. O controlador é a parte de inteligência, né, do elemento, do dispositivo, né? Então, é um instrumento que compara a variável controlada com um valor desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada em um valor específico ou entre valores determinados. Então, a variável ela pode ser medida diretamente pelo controlador ou indiretamente através do sinal de um transmissor ou um transdutor. Ok? Então, aqui, por exemplo, um controlador CD600, né? É um controlador muito utilizado. Esse controlador aqui, ó, HW1450, é outro tipo de controlador. Perfeito? Elemento final de controle, né? Então, um instrumento que modifica diretamente o valor da variável, manipula de uma malha de controle, né? Então, o controlador avisa que a válvula... Então, todo elemento final de controle em ambiente instrumental é uma válvula. Então, o controlador avisa a válvula que ela tem que abrir tantos por cento, fechar tantos por cento. Nós vamos ter uma aula só sobre válvulas, né? Então, vamos falar mais especificamente sobre todos os elementos de uma válvula. Mas a ideia da válvula é conectar uma tubulação aqui na esquerda, uma tubulação na direita, e o acionamento da abertura e fechamento dela é dado pela ação do controle, do controlador, né? Que lá na automação você programa para que isso aconteça. Então, agora um exercício de funções de instrumentos para a gente estar encerrando a aula, né? Então, vale até você dar print no final aqui, né, dessa resolução. Ou anotar. Então, o fluido do processo, ele entra aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Então, quem é o nosso número 1? É o nosso transmissor de pressão. Então, ele coleta os dados por meio de um sensor de pressão e envia para o controlador. Então, aqui, controlador, né? Transdutor é esse outro elemento aqui. Deixa eu corrigir essa interface.
controlador. O último vai ser o que interessa aqui, na verdade, nem é o suprimento de ar. O que interessa é este ponto aqui. Bom, beleza. Agora sim. Então, transmissor, controlador, né? Aí você está vendo aqui, ó, de 4 a 20 mA para 3 a 15 PSI. Então, é um conversor, é um transdutor de corrente que converte de corrente para pressão. Aí ele tem um suprimento de ar para ter certeza que ele vai manter de 3 a 15 PSI. Né? Por exemplo, 20 PSI, aí ele vai converter que 4 mA vai valer 3 PSI na saída e 20 mA vai valer exatamente 15 PSI na saída. E o último é a nossa válvula com posicionador de válvula. A válvula está aqui embaixo. E o posicionador de válvula, que é o nosso elemento final de controle. Com base nessa plantinha aqui, né, de controle, qual é a variável física que essa planta controla? Hein, pessoal? Qual é a grandeza física que essa variável controla? Fala para mim. Hein, pessoal? Qual é a grandeza física que essa variável controla? De posse dessa informação. Pressão, antenor, perfeito. Controla pressão, a grandeza física, pressão. Né? Então, transmissor de pressão, tá vendo? Ele detecta pressão. Então, quando a válvula abrir ou diminuir, ele vai aumentar ou diminuir a pressão na linha. Ok? Então, vamos aproveitar os instrumentos que a gente acabou de ver, cada um com sua respectiva função, e vamos linkar quem é quem. Tá? Então, nesse caso aqui, esse carinha aqui, transmissor de pressão, foi esse objeto que nós estudamos. Controlador é esse instrumento aqui. Ó. O transdutor, que é o conversor de corrente para pressão, para abrir e fechar a válvula, esse elemento. Né? E a válvula com posicionador, esse elemento. Aqui, ó, conecta a mangueira de ar comprimido. Então, é um pistão pneumático que vai fazer abrir e fechar essa válvula aqui. Né? Repara aqui, ó, tem um dispositivo, né, uma unidade simplificada de ar comprimido, de limpeza de ar comprimido, limpeza e controle e filtragem. Bom, o set point, o valor desejado de controle da variável, você ajusta nesse controlador. Né? O sensor está aqui embaixo. Ó, né? Então, o transmissor é essa peça que é acoplada ao sensor. Então, detector, né? Transmitiu quem? Quem que ele está transmitindo? A PV, que é a variável de processo de pressão neste caso. Então, ela vai chegar aqui em cima, vai ser comparado, Márcio, a gente está acabando já, vai ser comparado com o valor desejado. Então, o controlador ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer ajeitei aqui que estava para baixo. Ó. Ele vai fazer 7 pontos menos PV ou PV menos 7 pontos. Depende de quem vai ser maior do que quem, né?
para produzir um sinal de erro em módulo, e o controlador, com base na sua parametrização ou programação, vai mandar a saída abrir mais a válvula ou fechar mais a válvula para corrigir este erro. Ou seja, isso aqui que a gente acabou de falar, ó, vai manipular a válvula, tá vendo? Ele vai manipular a válvula para reduzir esse erro. Isso que a gente acabou de analisar aqui, ó, é um processo industrial. É um controle em malha fechada. Ó. Tá vendo? Controle em malha fechada. Elemento primário de controle, que é o sensor. Detector, grandeza física, pressão. O transmissor recebeu e transmitiu em um tipo de sinal que o controlador interpreta e pega os 7 pontos, compara, vê com o valor medido, vê qual é o sinal de erro, manipula a válvula, a variável, né, para modificar a variável do processo. Aí mede de novo até ter erro zero. Ok? Há alguma dúvida, pessoal, em relação a essa logística aí? Há alguma dúvida? Ou algo a acrescentar? Deixa eu pegar aqui os participantes da aula novamente, que pode ter alguém aqui que chegou depois. Pronto. Ó, então, pessoal, já que tem nenhuma dúvida, então a gente encerra a aula agora. Ok? Qualquer coisa, manda mensagem lá no grupo que eu tô lá com vocês. Tá? Grande abraço a todos. Até semana que vem. Boa tarde, boa semana a todos. Um abraço, pessoal. Bons estudos aí essa semana.